E aí, povo, estamos aqui concluindo a série do Pod Análise do Podcast, onde a gente estava analisando os jogos do Soul contra o 12 Monos. Brasil contra a Argentina pelo torneio Espírito Sudaca em 2016, torneio que acontecia na Argentina para equipes mistas. Como a gente viu nos vídeos anteriores, a gente teve alguns acertos e erros por parte do Soul, e a gente vai aqui dar uma resolvida hoje, mostrar nada melhor do que exemplos em tela para a gente ver e poder aprender algumas possibilidades, variações ou coisas que a gente poderia, que a gente pode aplicar ao nosso time, que pode melhorar a gente no futuro. Como esse jogo foi feito há 4 anos atrás, será que em 2020 o Soul já conseguiu estudar através desse vídeo e fazer melhorias? Esperamos que sim. Se não, vamos ver hoje aqui alguns conteúdos que eu encontrei na internet de 3 jogos, para a gente observar alguns elementos que a gente mais comentou repetitivamente ao longo do vídeo. Então a gente tem aqui o primeiro vídeo na tela, que é de 2018, né? Uma equipe americana contra a colombiana, Molly Brown contra o Revolution pelo Mundial de Clubes, tá? Lembrando que esse torneio foi bem bacana, teve uma crise lá de tempestades, eles tiveram que terminar os jogos das finais no último dia dentro de um ginásio, é bem interessante ver. Mas vamos lá, o que a gente vai ver aqui na tela, né? A gente tem uma jogadora colocando o disco na linha. Vai ter o cheque. Não dá para ver na tela, mas o Molly Brown, que é o time de branco, ele está numa zona. Elas estão fazendo uma espécie de quadrado. O que a gente quer quando a gente está enfrentando uma zona? A gente tem que ter alguém ou alguma pessoa que tenha um pouco mais de audácia, que seja um pouco mais, vou dar uma forçada. A zona exige que você dê uma forçada, ela quer ver se você erra nisso. Então, se você tem uma pessoa que você confia, que ela dá uma forçada, mas ela ainda é muito habilidosa, ou ela vai fazer um passe que é considerado de risco, mas como ela é segura, ela não oferece risco, essa pessoa tem que estar com mais vezes a mão no disco. Que nem a gente percebeu algumas saídas altas do Gold, no jogador lá do Soul Frisbee, estava fazendo muitos passes de hammer, high release, que estava conseguindo sair. Então é muito importante que ele bote o disco nessas situações, como a gente está na lateral, para conseguir centralizar. Então o primeiro passe, como você vai ver em tela, ela conseguiu jogar no meio do cup. Essa jogadora estava um pouco mais embaixo, ela jogou aqui, que seria considerado passe de risco. O que esse ponto vai comparar ou não? Se eu não me engano é com o último vídeo, quando o Praga pega o disco na linha, num upline, ele lança já um passe longo com os marcadores lá. A gente tem essa jogadora que vai oferecer uma opção muito boa de passe. Perceba como o cup abre e elas jogam cruzado. No vídeo, se você perceber, do Praga, ele pega esse disco, quando ele vira para o centro do campo, tem esse corredor inteiro aberto para ele jogar centralizado. E nenhum cutter que eu comento faz a volta ou fica na posição para poder fazer esse passe na diagonal e ganhar muitos metros. Então isso é uma coisa que você tem que observar bem. Esse passe avança tanto e quebra tão rápido o Molly Brown que elas já migram para uma jogada defensiva agora. Elas estão jogando individual. Então elas mudaram a tática delas, saíram da zona para o individual. É isso. O segundo vídeo que a gente vai ver hoje, que é muito bom da gente comentar, é um Colony contra o Otso. Não sei de onde é que é o Otso, mas o Colony é da Austrália, pelo torneio mundial de equipes em 2014, que foi na Itália. E eu acredito que teve um pessoal do Soul, ou do Brasil em geral, que foi jogar, chamada, acho que era 7Bs, 7Bs, não sei, acho que era isso, beleza? Então o que a gente tem aqui? Outra configuração de zona, e a gente vai observar o Colony, que é o time de azul, como eles estão se movendo, como eles estão usando o espaço do campo para poder mover o disco, que foi uma coisa que o Revo tinha uma certa dificuldade. E a gente vai poder ver nesse vídeo aquilo que eu comentei do L, que eles vão ter a jogada, você vai poder perceber em tela. Então veja, eles fazem passes outside usando toda a lateralidade do campo. Vejam como tem um cara isolado fornecendo que dê esse espaço. Quando o time vem fazendo o cup diminuir, eles abrem o jogo com um passe bem lateral grande. Não é para ser considerado um passe difícil, tá? Ele pode ter risco, pode estar com vento, mas ele não é para ser um passe difícil. Aqui sim temos um passe difícil, que é um passe laminado para o espaço. E aqui, ó, eu falei que a gente observa muitas vezes um time fazendo a movimentação de L. Então, quando ele faz um upline aqui,
esse cara está longe o suficiente para ele poder fazer esse passe de risco por ser laminado, mas eles estão bem seguros. Quando esse jogador pega, ele olha para frente, esperando possibilidades. O Soul também fez isso. Mas o que eles fizeram que o Soul não conseguiu executar bem? Uma pessoa atrás, uma pessoa no meio e um no meio para poder movimentar o disco. Uma pessoa atrás, uma pessoa no meio e uma pessoa no meio. Esses 3 passes não tem risco nenhum, não tem dificuldade. Passes retos de 10 a 15 metros, tranquilo para qualquer pessoa que estava no time do calibre do Soul. E aqui eles continuam movendo o disco, procurando usar o espaço do meio e espaços abertos. E você percebeu já pelo jogo do Soul e pelo Danny Jeff, se você não viu, entra lá na playlist e vê que eu comento do passe para o espaço, para que o seu ataque corra. Se o time fica parado, você não consegue fazer muitos passes. Você quer abrir o seu corpo e o disco para o espaço vazio, lançar flutuado, para que o jogador que está te olhando do seu time possa entender e pegar o disco. Geralmente a defesa está de costas. Veja que ele não está olhando muito bem o cara, mas esse cara está olhando o disco. E ele faz um passe para o espaço, onde o cara de azul pode mover o disco, faz o cup ter que se mover. Infelizmente, eles mudaram também a tática ou a estratégia de vamos mover, vamos construir. Ele quis pontuar de uma vez. Então aqui ele tem essa possibilidade que eles estavam fazendo 1, 2, 3, 4 jogadores contra um fundo. Então foi uma execução muito pobre. Que você também não deve escolher. Mantém o que você está fazendo. Opa, eu consigo primeiro swingar, depois mover curto, small ball? Sim, então mantenha. Mas aquilo que a gente viu, vamos reparar mais uma vez que esse vídeo é muito bom, que é a movimentação em L, né? Então, horizontalidade, depois trabalhar verticalidade. Vejam, com 3 passos eles mudaram de lado e avançaram uns 30 metros. Depois eles fazem um esquema de L, dump atrás, centralização e um passe no meio. Perfeita execução. Terceiro vídeo que a gente tem aqui hoje para análise é contra, também no mesmo torneio, é o Buzz Bullets, time do Japão, um time que acho que ainda não perdeu um campeonato nacional desde quando eles foram fundados em 98, acho que todos os anos eles ganham. E o Imo, que eu não sei de onde é o time, mas eles estão jogando aqui no Pool Play, que quando está na fase de grupos, também em 2014 pelo WCC. O que a gente vai estar querendo observar aqui? O time de azul, que é o Buzz Bullets. Vocês lembram que no vídeo eu comento, tá muito confortável 12 monos fazendo cortes para o disco, undercuts in, tá muito confortável. Você quer mudar a chave do jogo, você quer ver se eles conseguem jogar outra coisa. Isso tem um perigo, porque se você tenta mudar e eles também jogam bem, significa que, e agora? Eles jogam bem no longo, jogam bem no médio, jogam bem no curto. Qual a melhor estratégia, qual a melhor tática nessa linha defensiva para parar o ataque deles? Mas você tem que fazer alguns testes, não é jogar um ponto uma coisa, é jogar 2, 3, melhorar e ver se o seu time vai fazer com que nessa melhora do seu time, o time adversário também tenha melhorado ou tenha mostrado adaptabilidade. Nesse lance a gente vai estar observando como o Buzz Bullets de azul vai estar forçando que o vermelho use passes mais longos. Eles vão estar fazendo trocas, switches, eles vão estar entre o disco, vocês vão perceber aqui entre o disco para oferecer um espaço, só que sempre está ameaçando. Então eles oferecem o longo para os caras, permanecendo entre o disco. Então, disco, defensor, ele. Então, eles querem que ele jogue longo. Usando da tática do Emo de deixar esse espaço grande no undercut, que é o que eles queriam jogar. Então, aqui a gente tem um conflito entre o Emo tentando jogar undercut, passes vindo ao disco, principalmente, e o Buzz Bullets tentando parar isso, que eles jogam em outra fórmula. E aí você vai ver o que acontece uma vez corrida e depois eu faço meus comentários. Parece que o Emo é britânico ou tem jogadores britânicos. E aí a gente tem uma defesa. Os Bullets têm a característica de jogar rápido ou botar o disco em jogo rápido. Vamos voltar e ver o que aconteceu aqui, né?
Então o que a gente vai ter aqui quando observa, né? O emo está querendo usar esse espaço. O BuzzBullets está querendo ameaçar. Ele está tentando ficar com as costas o mais próximo de onde é o espaço, tentando fazer com que o emo faça outra coisa. Geralmente sairia um passe para esses jogadores, mas como tem defensores perto ameaçando, sai no meio. Vejam que esses defensores, eles não correm de uma vez para deixar que o vermelho não vá ao longo. Ele deixa passar, depois reacelera. Mas a ação boa está acontecendo aqui, ó. Vejam que esse cara está querendo entrar para jogar, porque esse limpou. Sabe quando a gente fala na estaca? Vai, limpa. A pessoa limpou. Um está querendo jogar. O BuzzBullets está se comunicando para fazer uma troca, para que ele não consiga vir. Viram? Mais uma vez. Eles fazem um switch automático para poder não ter espaço curto. O disco moveu, eles se reajustam, a gente chama de orbitar. Ele está com a defesa aqui, ele orbita, ele está próximo àqueles 2 metros do cara dele para ele reagir, tentando observar o que é. Vejam como eles estão tentando entrar para o meio, sem se importar muito com a ida aos longos. Mas eles estão sempre olhando um ao outro. Acontece um undercut. O que eles fazem aqui? Esse cara desce para evitar que saia qualquer undercut. Perceba como ele desce para ajudar lá embaixo. Ó. Ele apontou para alguém marcar aquele doidão, falou, ó, eu estou nessa área. E vê como ele continua usando a área, forçando que o emo tenha que vir mais perto. E aí o emo faz uma escolha errada de jogar no meio com um monte de gente para ameaçar. Esse cara já percebeu, já reagiu, vai conseguir fazer a defesa. Isso que a gente chama de você conseguir afetar o jogo do outro, que a pessoa jogue o jogo que você quer. Se você ficar jogando o jogo do outro durante uma partida inteira, você vai deixar as pessoas acostumadas, você não vai estar fazendo o que você quer. Você tem que conseguir quebrar a engrenagem, você tem que tirar as pessoas do conforto. Então esses jogos, se vocês perceberem também outros lances desses jogos, vocês vão poder aprender mais conteúdo, tem bastante coisa avançada, estaca lateral, estaca não sei o que. Mas como a gente está fazendo análise do Soul hoje, eu quero mostrar para vocês como que o Colony faz o uso lateral do campo e o avanço vertical, para depois fazer a configuração que eu disse que é um dump rápido, centralização, que já é muito bom. Se o disco parasse aqui, já estaria tudo ótimo. Eles ainda conseguem mais um na frente. E o bônus consegue ainda mover mais um pouco. Então isso aqui é perfeito. A zona está totalmente ameaçada. Se esse rapaz desce, eles podem já usar a área, tem esse espaço livre. Ele poderia arriscar um backhand, poderia, mas eles já avançaram muito. Nessa hora que você diminui os riscos. Quando você avança muito, você quer diminuir os riscos. E de novo, uma execução pobre e desnecessária. Beleza? Então eu vou deixar o link na descrição, deixe seus comentários. Quando tem um turn, o que ocasionou aquele turn? Visto que a gente está dando ênfase na capacidade do Soul defensivo, de ter um mark lá e os defensores fazendo a marcação, evitando o under, né, forçando para o away longo. E a capacidade do Soul em ter usado os espaços do campo vazio, reconhecido esses espaços. As pessoas talvez estavam ficando juntas e eles não conseguiam espaçar muito. Primeiro você quer expandir a zona para que eles tenham que correr, depois você trabalha o small ball avançando. Esse é o comum. Então são possibilidades aí para o Soul e para o seu time, você estudar também o que você pode fazer no futuro. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa série.